O bom pastor está comigo. Este será o título da nossa quarta lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos nesta lição em que nós falaremos a respeito do Salmo 23, um dos salmos, sem dúvida, mais conhecido de todo mundo. Inclusive, a lição vai nos falar que talvez, com exceção da oração do Pai Nosso, o Salmo 23 é a parte, da Bíblia mais lida em todo o mundo, mais recitada, mais conhecida. Enfim, é sobre este salmo que nós estudaremos hoje. Então, se você está aqui, eu te convido a deixar, por favor, o seu like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e pode se sentir à vontade para deixar o seu comentário. Será uma alegria poder ler o comentário que você deixar. Se você me deixar uma pergunta, será respondida. Dito isto, vamos meditar então na nossa aula. Ela será ministrada no dia 23 de abril. O nosso texto principal está lá em Salmos 23, 1 e aí um trechinho do 4 também. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. No resumo da lição está o seguinte: o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e, por isso, tudo preenche. Os objetivos dessa aula são: primeiro, apresentar um panorama do Salmo 23. Segundo, compreender o porquê, o motivo da plena confiança em Deus. E terceiro, explicar o que é a plena provisão do Pai Celestial. Amém? Vamos agora fazer a leitura do nosso texto bíblico. Nós leremos o Salmo 23, do 1 ao 4. Eu vou deixar passando aqui na tela a parte escrita do Salmo para que você possa acompanhar aí onde você estiver. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui na nossa introdução, vai nos dizer que na lição de hoje nós estudaremos o Salmo 23 e veremos que a palavra-chave deste salmo é a confiança. Deus aparece nesse salmo como o pastor e o anfitrião do salmista. Aqui no primeiro tópico, vamos falar sobre o panorama do Salmo 23. Primeiro subtópico, a confiança em Deus. De autoria de Davi, o Salmo 23 é um dos mais queridos e declamados salmos na vida da igreja. A expressão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o salmo, a confiança em Deus. Por isso, muitos cristãos que passam por momentos de estresse, de ansiedade, de angústia, de frustração, de perda, eles encontram no Salmo 23 um consolo e um descanso para a alma. Todo leitor atento percebe um ambiente de oásis que brota da letra do Salmo 23. Toda alma cansada pode encontrar descanso nessa porção da palavra de Deus. E assim nós veremos que o Salmo 23 traz duas imagens. Primeiro a do pastor, dos versos 1 ao 4, e depois a do anfitrião, no verso 5 e 6. Segundo subtópico, a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. A imagem do pastor no Salmo 23 revela as atividades de um pastor com as suas ovelhas no campo. Ele as alimenta e as satisfaz, guia e orienta, recupera quando machuca, as protege diante do perigo, não as deixa sozinha, cuida, dando-lhes conforto. Lá no Novo Testamento, nós encontramos o nosso Senhor dizer que as suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o bom pastor. As características do bom pastor mencionadas por Jesus são as mesmas que nós encontramos lá no Salmo 23. Portanto, o nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor. Olha que ponto importante para nós comentarmos com os nossos jovens. É o nível de conhecimento, de intimidade, que faz com que a ovelha reconheça a voz do seu pastor. Será que nós
que somos as ovelhas do sumo pastor, do nosso Senhor, reconhecemos a voz dele? Será que nós sabemos quando é o Senhor falando conosco? Lembre-se que o que faz com que a ovelha reconheça a voz do seu pastor é a intimidade que ela tem com ele, é o conhecimento até da voz dele. Será que nós conhecemos o Senhor assim? Será que nós temos aproveitado a oportunidade que temos hoje, através da Escritura, dos 66 livros da Bíblia, para conhecer mais de Deus? Eu costumo dizer que a leitura da Bíblia ela não é só uma leitura, ela é um encontro. É um encontro com o Senhor, é um encontro com as características dele, com as qualidades que ele tem. Aqui na palavra de Deus nós encontramos quem o Senhor é desde o princípio, quais são os desejos dele para a nossa vida. Portanto, veja que para conhecermos o bom pastor, nós precisamos estar próximos dele. Nós precisamos desenvolver intimidade com ele. E uma das melhores formas de nós desenvolvermos intimidade com o Pai, com o nosso pastor, com o nosso bom pastor, é o conhecendo através das Escrituras. Continuando, o nosso terceiro subtópico vai falar da estrutura do Salmo 23, mas agora da imagem do anfitrião. A imagem do anfitrião revela as características provedora de Deus. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como o que oferece um banquete a seus filhos diante dos que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reinado de Israel. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com o seu servo. Davi era alguém que podia falar muito bem sobre o fato de do Senhor preparar uma mesa a ele na presença dos inimigos. Porque se tinha alguém que possuía muitos inimigos era Davi. Quando nós observamos a trajetória dele, desde que o profeta Samuel o ungiu rei de Israel, até o período em que ele realmente se torna rei após a morte de Davi, após a morte de Saul, e se torna rei do reino unificado, de todo o reino, de todas as tribos. Até esse período, Davi precisou fugir muitas vezes dos seus inimigos. Por um longo período, ele precisou viver nas cavernas, exilado, escondido, correndo, temendo pela sua própria vida. Então, quando ele fala que o Senhor prepara uma mesa a ele na presença dos seus inimigos, ele era alguém que tinha autoridade para falar desse assunto. Então, o que eu acho mais lindo no Salmo 23 é exatamente o que o primeiro subtópico da lição falou, este tom de oásis que o Salmo nos traz, essa forma com que Davi criou para escrever esse Salmo, como se nós realmente fôssemos a ovelha e estivéssemos pastando, e estivéssemos próximos ali de um campo muito bonito, próximos de um lago, sendo cuidadas, alimentadas pelo bom pastor. Meus irmãos, o cuidado de Deus na nossa vida, muitas vezes, vai ser diante dos inimigos, diante dos ataques perigosos. Uma ovelha, ela sofre porque a ovelha por si só não consegue se defender. Eu me lembro de uma EBO que nós tivemos aqui em Curitiba, e nós tivemos o privilégio de ouvir um pastor que ele falava sobre a criação de ovelhas porque ele criava ovelhas. Ele falava que a ovelha, ela não tem muitas capacidades de defesa. Ela é um animal muito indefeso, um animal muito frágil. Então, quando um lobo, um cachorro, ou mesmo um cachorro, chega perto dela, no caso de antigamente, do período de Davi, um leão, as bestas feras, animais mais selvagens, ela é uma presa muito fácil. É fácil de atacar a ovelha e de conseguir surpreendê-la, pegá-la e acabar ali tendo ela como alimento. O mesmo acontece conosco, que somos ovelhas do bom pastor, porque nós também somos presas fáceis do mundo, porque nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Então nós não conseguimos lutar com as mesmas armas que o mundo luta. Nós dependemos de algo muito maior, o nosso próprio bom pastor, o nosso Senhor que nos cuida, que nos protege. Então as ovelhas elas ficavam muito indefesas, elas dependiam do bom pastor, mesmo diante dos ataques, mesmo diante dos inimigos, das bestas feras do deserto. É o mesmo conosco. Nós dependemos da proteção divina que o nosso pastor pode exercer sobre as nossas vidas para nos manter seguros. Amém? Vamos agora pensar aqui no nosso subsídio de número 1. Eu separei uma parte que eu achei muito importante, que ela vai nos dizer, primeiro, o subsídio 1 está aqui na página 27, que a beleza literária e a percepção espiritual
aqui do Salmo 23, elas são insuperáveis. E realmente, quando nós olhamos para a forma com que o Salmo 23 foi escrito, quando a gente ouve, né, alguém falar, alguém recitar o Salmo 23, é tão lindo, porque nos traz imagens tão bonitas à mente. Aqui no segundo parágrafo, nós temos o Westerly, eu não sei se é assim que pronuncia o nome do autor, ele nos escreve que esse breve e seleto salmo, provavelmente o mais conhecido de todos os salmos, relata alguém cuja confiança sublime em Deus lhe trouxe paz e contentamento. Paz e contentamento são dois elementos não muito comuns nos dias que nós vivemos. Dias confusos, dias difíceis, tempos trabalhosos. É difícil pensar em paz em um mundo de tantas adversidades, de tantas guerras, mas também é difícil pensar em contentamento em um mundo que nos oferece tanto, em um mundo que possui sempre tantas imagens, tantas coisas a nos vender, sejam elas bens materiais ou sejam elas, né, emoções, situações, viagens. Existe tanto no mundo para nós desejarmos e aí nós acabamos ficando com um espírito, sabe, desejoso de tantas coisas que a gente nem sabe que aquilo nos faz mal. A gente tem uma listinha de compras em muitos sites, em muitas plataformas de venda, de e-commerces, e isso vai nos gerando um desgaste no nosso contentamento. Mas este salmo, ele nos faz pensar e ele reflete a paz e o contentamento que esta ovelha, que no caso Davi, tinha em Deus. E o escritor ele continua nos dizendo que o relacionamento íntimo com Deus, sentido pelo salmista, é expresso por duas figuras de linguagem, representando o protetor e o anfitrião amoroso. Meus irmãos, se tem algo que nós precisamos começar a levar mais a sério, por mais falado que seja, mas realmente nós precisamos trazer para a nossa vida, é a intimidade com Deus. Quando nós tomamos tempo com o Pai, quando nós temos tempo para as Escrituras, nós conseguimos conhecer mais de Deus. E todas as pessoas que se aproximam mais de Deus, que o conhecem melhor, são usadas de forma sobrenatural. O Senhor precisa de pessoas que estejam dispostas a serem canais, a serem agentes da bênção dele no mundo. Só que é raro encontrar pessoas dispostas a aprender, dispostas a abdicar do tempo no celular, na internet, nas plataformas de streaming, né, na maratona, ali no ato de maratonar séries, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar. Pensa aí com você, pensa aí só para você. Quando foi a última vez que você falou, ó, não vou assistir a série hoje, vou ler a palavra, vou estudar a Bíblia, vou orar, vou ter um tempo de comunhão com o Senhor? Nós precisamos cada vez mais, nos dias tão trabalhosos que vivemos, de mais intimidade com Deus. Na verdade, se nós olharmos para a Bíblia, os tempos sempre foram trabalhosos. Os dias não vão ficar melhores e eles nunca ficaram melhores. Desde o pecado, os dias sempre vão ficando cada vez mais piores. Isso nos faz pensar que cada vez que os tempos ficam mais difíceis, nós precisamos depender ainda mais de Deus. Será que nós estamos conseguindo desenvolver intimidade com o Senhor? Lembrando que o nível de intimidade que nós temos com Deus, ele é uma escolha nossa. Somos nós que tomamos a iniciativa de estar mais perto de Deus ou não. Somos nós que pensamos se basta uma oração ali de bom dia, Jesus, rapidinho, no começo do dia, e uma oração de obrigado por tudo, amém, no final do dia. Ou se falar com Deus constantemente ao longo do dia, tirar um tempo de oração no quarto, no período de almoço, sabe, é uma escolha nossa ter intimidade com Deus ou não. Às vezes a gente reclama, poxa, parece que Deus tem filhos preferidos. Não. Ele tem filhos, né? Assim como um pai e uma mãe que tem mais de um filho, que escolhem, que optam por estar mais perto deles, e outros que optam por estar mais distantes. Oxalá que nós sejamos os filhos que optam por estar mais perto de Deus. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico? A plena confiança em Deus. Primeiro subtópico, o Senhor como pastor. No Antigo Testamento, Deus é visto como o pastor do seu povo. Nesse salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo.
Deus é supremo, Deus é o supremo pastor do seu povo, e por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Não é que nós não sentiremos falta daquilo que é supérfluo. Não é que nós não sentiremos falta daquilo que a gente quer, mas que a gente não precisa. Nós não sentiremos falta daquilo que nos é necessário. Porque se tem algo que todo bom cristão precisa aprender, é sobre contentamento. O céu não é aqui. O paraíso não é aqui. Nós estamos de passagem. Não é para essa vida ser boa, maravilhosa, infinitamente perfeita, não. Este é o mundo caído. Aqui nós sofreremos. Aqui nós teremos que enfrentar a dor da separação física, quando a morte acontece, por exemplo. Dores físicas. Aqui nós precisaremos lidar com o fato do pecado sempre querer nos separar de Deus. Com o fato de que nós temos um velho homem, um velho Adão, uma velha, sabe, um velho eu, que insiste em querer ressuscitar. Então a nossa vida aqui, ela não é para ser maravilhosa. Às vezes nós ficamos pedindo coisas a Deus que Ele não nos dá, porque Ele não quer que a gente fique confortável demais nesse mundo. É para ser desconfortável mesmo, porque nós vamos embora daqui a pouco. Amém, aleluias. E agora, continuando aqui, veja que tem uma pergunta. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que, como bom pastor, Deus te preenche por completo? Será que você é uma pessoa que consegue pensar que, sim, Deus é meu pastor? Quando eu penso em refúgio, em auxílio, em correr para alguém, eu penso nele? Ou será que você, quando está passando por um momento ali de dificuldade, de angústia, vai reclamar nas redes sociais, vai fazer um post, vai gravar uns stories, vai assistir uma outra coisa, vai falar com alguém, vai murmurar? Ou será que nós conseguimos encontrar em Deus auxílio? E encontrar em Deus auxílio não é só ficar chorando porque Deus nos ajudou ou não nos ajudou. Encontrar auxílio em Deus é falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem sempre o que é melhor para mim. E o melhor para mim não é necessariamente que passe um momento de provação. Às vezes o melhor para mim é ficar na provação para que eu aprenda. Saber que Deus é o nosso auxílio é entender que, às vezes, o Senhor nos coloca em situações difíceis para operar milagres, para que o nome dele seja glorificado. Crer que Deus é seu auxílio é estar na cova dos leões, como Daniel esteve, crendo que ele estava lá por vontade de Deus. Então, afirmar que o Senhor é o nosso auxílio é dizer, mesmo que eu passe por dificuldades, Deus continua sendo meu auxílio. Mesmo que eu desfrute de momentos de bonança, Deus continua sendo meu auxílio. Eu não abro mão de ter o Senhor como meu auxílio, independentemente do momento que eu esteja vivendo. Porque muitas vezes nós somos cristãos de momento. A gente fica muito bem com Deus quando Ele responde positivamente às nossas orações, mas a gente fica bem chateado. Às vezes, assim, meio que de mal com Deus, quando Ele não nos responde, quando Ele diz espere, quando Ele diz não. Então, saber que Deus é o nosso auxílio, afirmar que Deus é o nosso auxílio, é algo que vai muito além de estar bem, de estar vivendo momentos agradáveis, de estar morando numa boa casa, tendo um bom carro, ganhando um bom salário. Afirmar que Deus é o nosso auxílio significa que, mesmo diante da dor, da prova, da tragédia, Deus continua sendo o meu auxílio. Amém? Vamos para o nosso segundo subtópico, o Senhor que trata a alma. Esses dois versículos mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas remontam à ideia de quietude da alma. Por isso, no versículo 3, o salmista diz: refrigera a minha alma. Assim, tratada e descansada, essa alma receberá instruções para andar em retidão e justiça. Esse tratamento interior ele é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo que o nosso homem interior deve se renovar dia em dia diante dos desafios exteriores. Assim, cada vez mais que nos relacionamos com Cristo, temos a nossa vida interior renovada e, por isso, podemos testemunhá-lo em quaisquer áreas da nossa vida. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo nos ensina, que o nosso homem, precisamos, né, que o nosso homem interior, que a nossa mulher interior, seja renovada pelo Senhor. E eu gosto que o salmista vai falar sobre refrigera a minha alma. Sabe o que eu acho mais lindo desse ponto do texto? Que o salmista não está dizendo assim, Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me arranca desse vale. Senhor,
sabe, termina essa prova, Senhor, finda essa dificuldade na minha vida, não. O salmista está dizendo, Senhor, refrigera a minha alma. Talvez eu vá ficar mais um tempo fugindo de Saul. Era o caso de Davi, mas eu quero que a minha alma seja refrigerada para que eu aguente até o final essa provação. Às vezes a nossa dificuldade em compreender o trabalhar de Deus nos afasta da intimidade com Ele e nos afasta dos planos dele para a nossa vida. Às vezes nós atrasamos o trabalhar de Deus porque não conseguimos superar a dificuldade que nós estamos passando, o processo da nossa vida. Quando a gente olha para uma pessoa muito abençoada, para Davi como rei do Israel unificado, a gente fala, uau, que linda a trajetória de Davi. Mas atrás daquele homem, né, os bastidores da vida dele eram de alguém que teve que fugir muito cedo de casa, teve que lidar com a perseguição do rei contra a vida dele e contra a vida de sua família. Quando a gente olha para José como governador do Egito, a gente fala, nossa, como Deus abençoa José. Mas José foi jogado no poço pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Então, olha o que antecedeu a vitória, o ápice da vida de José. Às vezes o Senhor está trabalhando em nós estamos no processo de prisão, como José esteve, e a gente não aguenta. Veja que o salmista nos ensina a falar, Senhor, não finda essa prova, mas refrigera a minha alma, para que eu possa estar passando pela prova de uma forma com que o mundo olhe e não saiba o que está acontecendo, com que o inimigo das nossas almas veja e pensa, o que tem nesse crente? O que tem nessa irmã, sabe, nessa pessoa que ela está lá sofrendo, está passando por dificuldades e está bem. A alma dela está refrigerada. Aleluias! Que a gente possa falar, Senhor, refrigera minha alma e faça de mim o que o Senhor quiser. Cumpra em mim a sua vontade. Me ensina, Senhor, a me contentar, a encontrar paz em meio às dificuldades. A carta de Filipenses é chamada de a carta da alegria. É a carta mais alegre de toda a Bíblia. E ela foi escrita quando Paulo estava no corredor da morte. Estava prestes a ser morto, estava preso. Portanto, veja que não é a circunstância que nos faz como pessoas, que forma as nossas emoções, mas é o nosso auxílio. É onde está depositada a nossa confiança que diz quem nós seremos, que diz o que nós sentiremos. Então, ter o nosso Deus como auxílio, estando na prisão, como José, como Paulo, estando nas cavernas, como Davi, faz com que nós tenhamos a nossa alma refrigerada, com que nós desenvolvamos paz e contentamento, mesmo em situações adversas. Que nós e os nossos jovens possam aprender a pedir ao Senhor refrigério para a alma e não o fim das provações, que às vezes é o processo do trabalhar de Deus na nossa vida. Amém? Vamos continuar então? Terceiro subtópico, o Senhor está conosco. Que lindo isso! O Senhor está conosco. Declare isso na sua vida. Talvez você precise dizer isso hoje com todas as suas forças. O Senhor está comigo. Aleluias! Aleluias! Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Como é bom servir ao Senhor. Sabe, poder dizer, o Senhor está comigo. Eu estou aqui gravando essa aula agora e dizer o Senhor está comigo é tão maravilhoso porque Ele está aqui, Ele está comigo, Ele está aí, Ele está com você, Ele está com cada um dos nossos jovens. É tão bom desfrutar da intimidade com Deus. É tão maravilhoso saber que o Senhor está conosco. Que nós não percamos jamais de vista o privilégio que é desfrutar da presença de Deus. Amém? Vamos lá então. Ser trabalhado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Ele sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não o deixará. Tu estás comigo. Que declaração de confiança. O pastor está na jornada da alma do salmista. Por isso, ele sabe que ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor. Nosso Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele não nos deixaria sem a paz dele. Nós não lidaríamos com os sofrimentos, com as desilusões, com as dificuldades, sem a paz. E eu amo quando o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Filipenses
que é a paz que excede todo o entendimento. Meus irmãos, a paz que excede todo o entendimento, ela está além do que nós podemos compreender. Ela está além da situação que nós estamos vivendo. Ela tem a ver com algo maior. Ela tem a ver com o bom pastor que nos cerca, que nos protege, que nos guia. E aqui a lição continua nos dizendo que, precisando desse refrigério, permita que a letra, a beleza e a realidade espiritual do Salmo 23 inunde a sua alma. Como ovelha do bom pastor, encontre refúgio debaixo do seu cajado. Vamos para o nosso terceiro subtópico, a plena provisão de Deus. Primeiro subtópico, a impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Saindo da imagem do campo para a de uma casa, a expressão preparas uma mesa traz a ideia de um anfitrião convidar o justo para uma refeição. Nela, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem da demonstração pública que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos. Nesse sentido, os inimigos estariam presentes diante da honraria do rei. Isso lembra um pouco o episódio de Mardoqueu, em que Amã, o inimigo dele, teve de honrá-lo diante de todos. Então o Salmo 23 vai nos mostrar Deus honrando o salmista, ungindo-o com óleo, segundo os estudiosos, um óleo perfumoso que representava hospitalidade e favor. Além de ungir a cabeça dele com óleo, ele transbordava o cálice, que simbolizava a grande generosidade do anfitrião. Lembre-se de que Deus já tratou assim conosco. Muitos pecadores com vidas destruídas já foram completamente restaurados por Deus e servidos por Ele com graça, abundância de bênçãos espirituais e também materiais sem medidas. Podemos afirmar que milhares de pessoas que outrora foram vítimas de palavras de morte hoje contemplam uma realidade de bênçãos inimagináveis, porque Deus transforma vidas. Uma das sensações mais maravilhosas que o Evangelho traz é a sensação de transformação. Uma das coisas mais maravilhosas de se observar no Evangelho são as pessoas que chegam diante de Deus como Saulo, o perseguidor da igreja. E quando elas voltam daquele encontro com Jesus, elas estão transformadas. Saulo, o perseguidor da igreja, foi transformado pelo Senhor em um perseguido daquela causa. Ele que queria destruir o Evangelho se tornou uma das maiores vozes desse mesmo Evangelho que ele perseguia. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós não saímos iguais. Deus transforma vidas. É maravilhoso pensar como o Senhor abençoa as nossas vidas, mesmo que nós não mereçamos, porque Ele faz sempre infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É por isso que é importante nós entendermos que o Senhor trata conosco, Ele unge a nossa cabeça com óleo, Ele nos perfuma, Ele tira de nós aquele pecado, o odor que o pecado deixou em nós, e Ele nos abençoa. Só Deus, realmente só Deus, pode fazer algo tão lindo para um pecador, para uma simples ovelha. Vamos para o nosso segundo subtópico, bondade e misericórdia do Senhor. Este texto me lembrou, aquele hino que está sendo cantado bastante sobre a bondade de Deus, sobre o quanto Ele tem sido fiel conosco. É um bom hino, caso vocês cantem aí na sua igreja, tenham esse costume, esse bom hábito de cantar durante a escola dominical, às vezes antes, às vezes no final, fica aqui uma boa sugestão de hino para ser cantada juntamente com os seus jovens. Aqui, como consequência de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. A cada dia, nós experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Como o salmista tinha a convicção de que bondade e misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele, essa realidade também é a nossa até a volta do Senhor Jesus. Será que nós podemos ter essa convicção de que bondade e misericórdia nos seguirão? Será que nós conseguimos, assim como o salmista Davi, dizer, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? E aqui, por último, nosso último tópico, nós temos o habitando na casa do Senhor. Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias ou por dias sem fim, ou todos os dias da vida dele, ou então para todo sempre. Aqui a ideia é de servir a Deus por toda a vida. Essa ideia que passa desse
final do texto, onde o salmista vai dizer que não há como, olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião das nossas vidas e não desejar que Ele continue sendo pastor e anfitrião pelo resto das nossas vidas. Eu acho lindo que, como cristãos, nós anelamos por estar com Cristo para todo sempre, ou pelo menos nós deveríamos. Eu achei tão lindo que a lição nos disse isso, porque quando nós conhecemos o Senhor como nosso pastor, como nosso anfitrião, é impossível não desejar que Ele continue sendo pastor, que Ele continue sendo anfitrião, porque nós somos mudados. Porque o Senhor nos trata de uma forma diferente. Porque mesmo em situações adversas, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos traz uma paz que excede um entendimento, que vai além de tudo aquilo que o mundo acha que sabe. Então é maravilhoso servir ao Senhor e não há como não desejar habitar na casa dEle todos os dias da nossa vida, porque isso significa que Ele vai continuar sendo o nosso refúgio. Isso significa que Ele vai ser o nosso pastor. Então, quando o salmista está falando sobre habitar todos os dias da vida dele na casa do Senhor, ele está querendo dizer que ele deseja que o Senhor continue sendo o pastor dele. Que é maravilhoso ser pastoreado por esse Senhor. E aqui a lição vai nos dizer que nós devemos perseverar para nos acharmos fiéis na ocasião da vinda do Senhor. O para todo sempre, ele pode significar até a vinda do Senhor, porque nós não sabemos se o Senhor vai nos chamar de forma individual ou de forma coletiva. Nós não sabemos se nós somos a igreja que vai participar do arrebatamento, mas nós precisamos pensar, ter a convicção de que queremos o Senhor como nosso pastor e existem algumas coisas que nós precisamos fazer para que Ele seja o nosso pastor por toda a vida, por toda a nossa vida e para que nós estejamos prontos para a vinda dEle. Então veja só, a melhor forma de fazer assim, de estar pronto para ser encontrado de forma fiel na vinda de Cristo, é estar em comunhão com os outros jovens e demais irmãos da igreja local, exercer a vocação como gratidão ao que Deus fez em sua vida e manter-se fiel a Ele em toda reverência e santidade. Professor, aluno que chegou até aqui, a conclusão da nossa aula nos fala que nós temos um pastor que cuida de nós, que nós temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia das nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso, devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Deus está conosco. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitamos. Que lição maravilhosa! Quantos ensinamentos preciosos a lição de número 4 tem a oferecer para nós, professores, que somos edificados enquanto preparamos a lição, e para os nossos jovens, que receberão a ministração dessa palavra através da nossa vida. Que nós possamos ser canais de bênção para os nossos jovens neste domingo, ao ministrarmos sobre a vida deles o Salmo 23, ao ensinarmos para ele o que este salmo tem de tão especial, que ele é um dos salmos mais falados, mais mencionados, mais escrito, mais copiado em todo o mundo. Só que existe algo que me chama bastante atenção. Apesar deste salmo ser um dos mais mencionados, eu tenho, infelizmente, a certeza de falar aqui aos irmãos que a maior parte das pessoas que conhecem esse salmo, talvez até nós, não desfrutam do pastor e do anfitrião que este salmo apresenta. Muitos de nós conhecemos o Salmo 23, mas não sabemos o que é conseguir, o que é poder declarar: tu estás comigo. Que esta lição nos ensine as profundidades do Salmo 23 e nos ajude a desenvolver a dependência de Deus, a aprender a tê-lo como pastor e anfitrião e a desejar que ele continue sendo pastor e anfitrião por toda a nossa vida. Amém? Professor, que nesta aula o Espírito Santo guie a sua aula, coloque as palavras certas na sua boca e que você, assim como os seus jovens, sejam profundamente edificados pelo Salmo 23. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.